Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, comigo, professora Irislene. Nós estamos aí já caminhando, né, já dando passos já muito próximo aí do final aí desse nosso ciclo de aulas. Estamos aí na metade da nossa unidade 2 e já tem aí, já percebo aí as últimas aulas. Você já deve estar começando a ficar com saudade, né? Tanta coisa boa que a gente tem feito, não é? E hoje nós temos aí mais uma aula muito interessante. Todos esses conteúdos vocês podem fazer conexões, eles são aí de muita importância para a nossa vida e, claro, levar aí para fora da escola, para o seu dia a dia, para suas atividades no campo, para suas atividades no escritório, para suas atividades no seu dia a dia de modo geral, tá bom? Professor, muito obrigada, professora, muito obrigada por estar aí compartilhando essa parceria com os nossos queridos estudantes. Grata mais uma vez a cada um de vocês. E agora vamos então para a nossa aula de número 14. Dá uma olhada aí. Olha só. Aula de número 14 fala sobre o quê? Então vamos ver aqui. Fala sobre a atividade física na prevenção de doenças da modernidade. Eu coloquei essa junção, esse mix aí de imagens, essa montagem para essa imagem, para te dizer, caríssimo estudante, que a atividade física sistematizada, o exercício físico de forma regular, ele vai servir aí como um tratamento não medicamentoso que nós podemos utilizar aí por toda a nossa vida, que vai favorecer aí você diminuir os riscos de determinados tipos de doenças, principalmente as doenças da modernidade, as doenças aí crônicas, as doenças que vêm a partir das tecnologias ou que são acentuadas pela tecnologia também, e principalmente pelo sedentarismo, exatamente, caríssimos estudantes. E aí, então, bora olhar o que nós vamos abordar? Já pega o teu caderno, a tua agenda, papel e caneta aí, anota aí, faz os teus mapinhas mentais que eu quero ver esse registro, hein? Falarei aqui com vocês a respeito do avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Também trago aqui a atividade física e a hipertensão arterial. Ainda sobre atividade física e as doenças cardiovasculares. Abordarei ainda também sobre atividade física e o câncer, diretrizes para a prática da atividade física sistematizada e, para finalizar, dicas aqui para a criação de uma agenda preventiva da atividade física na comunidade. Certo, caríssimos estudantes? Então, bora lá! Vamos entrando já no primeiro momento aqui tecnológico, certo? Nós temos falado tanto de tecnologia e como que essa tecnologia nos favorece, nos beneficia. Seja no campo com a facilidade aí de um maquinário robotizado, motorizado, para diminuir as tensões do nosso dia a dia, seja na sala de aula com a utilização, por exemplo, de um computador, para que eu possa fazer minhas atividades diretamente nele, ou num tablet, ou num celular. Enfim, são diversas as possibilidades. Mas será mesmo, caríssimos estudantes, que nós estamos preparados para esse momento? E se estamos, o que nós temos feito para diminuir aí os resultados desses momentos em que ficamos muitas vezes nas frentes das telas, certo? O que a gente tem feito? Então, nessa perspectiva, nessa imagem que antes falava-se que era uma imagem futurista, você vê um cenário, estar naquele cenário, emergir naquele cenário, porém você não está fisicamente naquele cenário, mas o teu cérebro, essa tecnologia criada aí te faz entrar nesse cenário, nesse mundo virtual, nesse mundo digital. E aí, o que a gente observa? Olha só, com toda essa tecnologia, caríssimos estudantes, nós temos aqui, olha, deixa eu ver aqui, isso, que as doenças crônicas, elas têm aumentado frequentemente.
E por que elas têm aumentado? Como, né, que elas têm aumentado? Elas estão diretamente ligadas aí a um estilo de vida mais sedentário, mais acomodado. Esse estilo de vida mais sedentário e acomodado também está interligado aí à urbanização. Acredita? A urbanização. E, por sua vez, também está ligado aí ao avanço tecnológico. Essa urbanização que eu mencionei agora com vocês, caríssimos estudantes, ela traz diversas conveniências que exigem a nossa necessidade de movimentação física. Porém, a gente se utiliza muito mais aí dos transportes que são motorizados e de um trabalho mais remoto. Então, perceba como o aumento aí dessas doenças crônicas, que a Prof. Iris acabou de mencionar para você, está totalmente interligado aí nessa escadinha. E aí a gente acaba tendo mais facilidades no nosso dia a dia. Porém, se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba sendo um escravo aí dessa tecnologia, porque acabamos nos acomodando e nos tornando sedentário. Só que, como vocês bem sabem, vocês não são sedentários. Não é isso? Vocês não são sedentários porque vocês não ficam muito tempo acomodados, vocês podem, porventura, em alguns momentos, terem comportamentos sedentários, que a gente já aprendeu em aula, não é mesmo? Porém, você já tem essa consciência de que precisa do movimento, de que precisa fortalecer as suas estruturas, que precisa trabalhar aí, ter boas noites de sono, que precisa melhorar a tua alimentação. Então, tudo isso para fugir desse estilo de vida inativo, desse estilo de vida sedentário. Tudo bem? O que mais que eu posso frisar sobre isso? Então, ao mesmo tempo que o uso intensivo da tecnologia, como os celulares e computadores, nos mantém sentados ao longo de longos períodos, esse cenário vai facilitar também a questão do sedentarismo e vai aumentar o risco, tá, de doenças como a diabetes, vai aumentar aí também o risco de obesidade e o risco de hipertensão arterial, que a gente está falando agora de uma forma bem simplificada das doenças crônico-degenerativas, que vai destruindo o ser humano ao longo do tempo. Elas já estão ali pré-existentes e se eu não faço nada, elas vão ganhando força, tá bom? O que mais, Prof. Iris? Agora eu vou abrir aqui esse slide para você acompanhar comigo de perto. Olha só. Ao mesmo tempo que esse uso intensivo aí desses computadores que eu falei para vocês, né, nos mantém sentados por longo período, esse cenário vai facilitar o quê? Facilitar o sedentarismo e o risco dessas doenças que eu mencionei para vocês aqui. Então, o que eu posso fazer, Prof. Iris? Eu preciso, primeiro, refletir, me conscientizar sobre a importância do movimento. Então, nós temos aí que incorporar no nosso dia a dia a atividade física e também ter mesmo que a gente tenha uma presença constante da tecnologia. Então, a gente precisa aí observar esse cenário. Tá bom, caríssimo estudante? Isso aí. O que mais? E o que são, então, as doenças crônicas degenerativas? São aquelas que são aliadas a um conjunto de fatores que vão levar a deterioração progressiva da nossa saúde, que eu acabei de mencionar para vocês. Elas estão interligadas aí à interação com o meio ambiente e também tem aí a questão do perfil genético. Essas doenças crônico-degenerativas modificam o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso organismo e podem afetar aí até as nossas células. A menor parte da gente ela pode afetar os nossos tecidos e até mesmo os nossos sistemas. Certo? O que mais, Prof. Iris? Dentre essas doenças crônico-degenerativas que acometem os tecidos corporais de forma diversificada, elas podem chegar aí no sistema nervoso central, elas podem chegar aí no sistema muscular, no sistema endócrino, no sistema cardiovascular, no sistema esquelético, enfim, ela pode atingir o corpo inteiro. Tudo bem? Exatamente, registre isso aí. Que características, então, que eu observo com relação a essas doenças? Elas não são transmissíveis e por isso que elas são conhecidas também como DANTs, ou que significa aí essa sigla, doenças
e agravos não transmissíveis, certo? Elas são silenciosas e vão afetar aí as células do nosso corpo de forma contínua, de forma progressiva. Outro ponto também importante é que é irreversível e os sintomas e os agravos dessas doenças são progressivos. Então, a gente pode dar uma amenizada. A gente primeiro tem que prevenir, certo? Mas se ela já tem a sua existência ali, a gente pode fazer o quê? A gente pode controlar aí a ação dessas doenças. Então, elas podem limitar aí as funções básicas do indivíduo, como, por exemplo, o movimento, a respiração e até mesmo o raciocínio. Então, perceba como que elas invadem o nosso organismo como um todo, o nosso corpo, se permitirmos, tá? A falta de um tratamento aí, a adoção de comportamentos e hábitos saudáveis, não saudáveis, aliás, né, vai levar aí até a morte. Então, é interessante que a gente observe os nossos comportamentos de hoje para que no futuro, e esse futuro não é distante, gente, tá? O futuro que eu estou me referindo aí, ele está muito mais próximo do que pensávamos há muitas décadas atrás. O que mais, prof? Essas doenças crônico-degenerativas, elas são multifatoriais, ou seja, elas estão ligadas a diversos fatores, elas podem vir aí da questão da genética, que já mencionei para vocês, ou até mesmo hereditariedade, pela má alimentação, então eu preciso ter um cuidado com aquilo que eu ingiro, pela questão da obesidade, e essa obesidade está ligada ao sedentarismo, que é o próximo ponto, ao tabagismo, ao alcoolismo e tantas outras ações que fazem destruir aí o organismo humano, certo? Muito bem. O que mais? E aí eu vou pedir aqui para o meu diretor abrir esse mapa para você dar uma olhada junto comigo sobre esse mapa do sedentarismo de forma mundial. Então a gente olha aí todos os países e vamos dar uma observada aqui, né, em uma pesquisa que foi realizada, onde mostra uma porcentagem de adultos que não praticam exercícios em cada país. Então, fez essa leitura, fez esse estudo, e aqui na nossa região, né, no Brasil, a gente tem aí por volta de 40% a 49,9% aí de pessoas inativas, pessoas com comportamentos sedentários. Segundo o estudo da Lancet no Brasil, tem 49% de sedentários e 47% são homens. Dentro dessa porcentagem de 49%, a gente pega esse valor e tira uma porcentagem de 47% sendo homens e 51% sendo mulheres, certo? Isso aí. O que mais? Quando eu falo de obesidade, a gente tem alguns perfis, alguns comportamentos com relação aí a esse excesso de comida que trazem formatos peculiares. Então, eu observo aí que essa obesidade vai colocar em risco a saúde, né, a vida dessa pessoa. O que pode acontecer? Pode acontecer uma hipertensão, um acidente vascular encefálico, uma diabetes, uma doença arterial coronariana, estamos falando aí do coração, pode dar início aí a cânceres, doenças respiratórias, doenças metabólicas, doenças digestivas. E aí, esses perfis, essas figuras, essas pessoas que têm esses acúmulos de gordura, como, por exemplo, aí a gente tem a presença do androide e do ginoide. O androide se parece com uma maçã, então são pessoas que acumulam, né, tecido adiposo, tecido gorduroso, né, e em excesso aqui na região do abdômen. E aí a gente vê uma grande maioria aí no grupo masculino. Então vamos pensar aí, por exemplo, num personagem sendo um motorista que fica muito tempo sentado dirigindo caminhões. A gente consegue ver muito esse perfil, né? Então, normalmente, esse acúmulo de gordura é um acúmulo de gordura que é visceral, que acompanha aí os órgãos, e esses órgãos dificilmente conseguem fazer essa queima dessa gordura, porque está em inatividade física.
Outro tipo de perfil, outra forma apresentada são aí os ginoides. E os ginoides a gente percebe muito na figura feminina. E a figura feminina se parece aí com a pera. Então, tem uma primeira com formato de maçã, que remete ao formato de maçã, e a segunda com formato de pera. Tem a figura aqui feminina e os acúmulos são muito voltados aí na região dos quadris. E aí a gente começa a ver também essa questão, esse formato, o primeiro, o androide, ele é um pouco mais complicado de fazer a queima desse tecido adiposo. Em contrapartida, o ginoide, ele já é mais facilitado, é mais passível, né, essa queima dessas gorduras nessas duas figuras que eu acabei de mencionar para vocês. Então, vocês já começam a conhecer aí os perfis mais comuns quando a gente fala aí do sedentarismo levando aí a essa obesidade. E aí, para fomentar isso que eu estou conversando com vocês, eu trago para vocês agora uma externa que fala aí sobre a educação física e os cuidados com a saúde na contemporaneidade, ou seja, nesse nosso momento moderno, tão moderno. Então assiste aí comigo. Mais do que nunca a gente tem ouvido falar em imunidade, não é mesmo? Além das vitaminas, inclusive o sol, que é uma fonte natural de vitamina D, que ajudam a elevar a nossa imunidade, a atividade física é super necessária, principalmente para evitar doenças degenerativas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%. E é responsável por 13,2% das mortes no país. Se você gasta menos de 2.200 calorias semanais, considere-se uma pessoa sedentária, ou seja, que não pratica atividade física e por isso tem um gasto calórico reduzido. O sedentarismo é o fator de risco de diversas doenças, como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono. E quem pensa que na infância o sedentarismo não causa nada, se engana. Risco de desenvolver pressão alta, diminuição dos hormônios de crescimento, problemas respiratórios. Mas ao contrário, a atividade física pode trazer diversos benefícios, desde a infância, passando pela fase adulta até a terceira idade. Fazer uma atividade física não quer dizer que precise praticar algum esporte. Atividades como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo. Mas se você pratica algum exercício físico, os benefícios são inúmeros. Melhora a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. A prática da atividade física pode começar de forma moderada, com uma caminhada de meia hora por dia, usar as escadas ao invés do elevador, por exemplo. Pessoas com menos de 30 anos de idade e sem problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios, ou sem fatores de risco como a obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes ou histórico familiar para doenças cardiovasculares, pode começar a praticar atividade física leve sem acompanhamento de um profissional.
Acima dos 30 anos ou com algum desses fatores, deve-se passar por uma avaliação médica e é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem, caríssimos estudantes. E nessa perspectiva que agora a gente já sabe aí o quanto que afeta a nossa saúde, a gente continua com esse slide. Dá uma olhada. Então, eu falo com você agora sobre atividade física e a hipertensão. E o que é interessante a gente observar nesse cenário? Então, a gente tem aí a doença crônico-degenerativa, a hipertensão ou a RAS. Ela é uma condição clínica multifatorial, que a gente já entendeu, caracterizada por níveis elevados sustentados de pressão arterial, APA. Então, o que eu observo aqui? Eu observo uma artéria limpa, normal, o fluxo sanguíneo transitando de forma facilitada, nessa primeira imagem, e na segunda eu tenho uma artéria obstruída, que a gente já viu em algumas aulas atrás, que eu até mencionei para vocês um nome. Vocês recordam qual é esse nome? Lembra? Placa de ateroma. Muito bem, quem anotou aí vai lembrar. Essa placa de ateroma, ela obstrui aí essa passagem do sangue, dificultando e causa essa pressão exagerada aí sobre o nosso coração, por exemplo. Então, nós temos aí a pressão arterial sistólica, que ela é a pressão mais elevada nas artérias, e eu tenho a pressão arterial diastólica, que ela é mais baixa nas artérias. Então, diastólica, elevada, tá? E diastólica, ela decresce, ela é mais baixa nas artérias. O que eu tenho que observar, Prof. Iris? Esse termo hipertensão é o termo médico para a gente que a gente normalmente chama de pressão alta. Tudo bem? Isso aí. Hipotensão é o termo médico para expressar pressão baixa, pressão arterial baixa. Então, sempre que eu falar hiper, eu estou enfatizando o muito, o para cima, o excesso. Sempre que eu falar hipo, eu estou diminuindo, está abaixo do indicado. Então, eu chamo de hipotensão. Muita tensão, pouca tensão. Alta tensão, né, nas artérias, baixa tensão nas artérias. Hipertensão e hipotensão. Muito bem. Essa hipertensão pode contribuir para agravar outras doenças, como por exemplo o quê? Então, a pessoa pode ser acometida aí por um AVC, pode ser acometida por uma cegueira, por uma insuficiência renal, por um ataque cardíaco, por uma insuficiência cardíaca. Ou seja, o cérebro, a visão, os rins e o coração ficam muito prejudicados se a pessoa já tem aí essa hipertensão. Se ela já tem aí essa tensão muito alta aí nas suas artérias. Se ela já tem aí, por exemplo, essa placa de ateroma. Certo, caríssimos estudantes? E aí entra o exercício físico. Por que eu tenho que usar o exercício físico? Porque ele vai me trazer benefícios, como o quê? Como a diminuição dessa pressão arterial em repouso. Não é para o meu coração ficar batendo níveis elevados quando eu estou deitado, quando eu estou descansando. É para eu ficar com os batimentos mais baixos, mais tranquilos. Se de repente sobe, significa que eu tenho aí alguma coisa que está fora do eixo. E aí, nesse caso aqui da hipertensão, é o que sempre acontece com os hipertensos. Então, a ideia do exercício é diminuir essa pressão, tá? Essa contenção dessa passagem sanguínea. Eu também tenho aí uma diminuição na resistência periférica. Eu também posso ter um aumento do volume plasmático dos capilares sanguíneos. Então, essa passagem do sangue vai ser facilitada aí para a parte periférica do meu corpo, saindo aí do meu corpo para os espaços menores, tá? Mais distantes. Também tenho aí a estabilização dos níveis pressóricos em exercício. Então, eu me mantenho aí, quando eu estou fazendo exercício físico, com aqueles níveis. Além do que, uma diminuição dos índices lipídicos, dos açúcares na nossa corrente sanguínea também, caríssimo estudante. Tudo bem? Maravilha, então.
O que mais que a gente pode observar nesse cenário? Olha só. A atividade física e as doenças cardiovasculares. Né? Como que funciona aí o nosso coração? As doenças arteriais aí, coronarianas, a gente pode chamar ela de DAC, né? Usar essa sigla, que vai ser a formação de placa de gordura nas paredes internas da artéria coronária, que é basicamente aquilo que eu falei para vocês agora há pouco da placa de ateroma, tá? Então, esse fluxo sanguíneo, ele fica interrompido porque existe aqui uma gordura, existe uma placa de gordura que está impedindo esse fluxo tranquilo aí do nosso sangue. Há, nesse caso, um estreitamento, a passagem fica aí encurtada, diminuída em relação às artérias coronárias e dificulta aí esse fluxo sanguíneo. Tudo bem? O que pode causar isso? Que fatores de risco que podem aparecer nesse sentido, que podem causar? A questão da hereditariedade. Então, se os pais já têm esses comportamentos sedentários, esses comportamentos de obesidade, se não cuidam da saúde, possivelmente os seus filhos têm mais propensão a terem esses problemas também em relação às doenças, à doença arterial coronariana. O estilo de vida também, que não é um estilo de vida ativo, é um estilo de vida sedentário, né? Maus comportamentos, utilização aí do tabagismo, uma alimentação aí muito carregada de gorduras, o próprio sedentarismo, a falta do controle do estresse. Então, tudo isso pode ser um risco a mais para causar essa pressão exagerada aí nessas artérias. Tudo bem, caríssimo estudante? Beleza, então, tá registrando, né? Maravilha. O que mais que nós temos aqui? Essa DAC, ela dificulta a passagem do sangue na artéria. Ocorre aí uma isquemia cardíaca. E o que seria essa isquemia? A isquemia é a ausência de sangue suficiente no miocárdio, ou seja, está passando menos sangue do que era necessário passar para o meu coração. Esse processo está sendo dificultado. Um sinal importante seria aí a dor intensa no peito, uma angina no peito, tá? Fica um alerta, essa dor ela é percebida durante períodos de esforços físicos, então ela vai além do que normalmente a gente, quando está se exercitando, a gente consegue perceber, tudo bem? E aí tem um estresse ou quando demandas impostas ao coração são maiores, então essa pressão acaba sendo aumentada aí. Entre essas doenças cardiovasculares, os benefícios da atividade física. Eu posso ter a hipertrofia do coração, vou melhorar aí a contratibilidade e aumentar a capacidade de trabalho cardíaco, ou seja, esse coração, ele se torna mais forte, tá? O músculo cardíaco se torna mais forte. Tem também o aumento dos vasos coronarianos, maior capacidade de fluxo sanguíneo, então eu já tenho automaticamente uma facilidade aí. E tem também a diminuição do colesterol, LDL e o C total. LDL-C e o C total. O que mais? Ação anti-inflamatória vai melhorar a função endotelial. O que mais que eu posso observar? Quando eu falo aqui sobre atividade física e o câncer, e aí o que a gente percebe? O câncer, gente, ele é um conjunto de mais de 100 doenças. Olha só, você sabia disso? Então, ele é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células. Então, essas células não têm um formato padrão. O formato dela aí é irregular, os quais vão invadir os tecidos, invadir os órgãos e podem se espalhar para outras regiões do corpo. A gente observa em evidências científicas que a atividade física ela vai sim contribuir para a prevenção e também para a redução do risco de desenvolver aí esses cânceres. Então, essas células malignas aí, essas células de forma deformada, elas ficam aí controladas se eu tenho a prática do exercício físico. Eu vou sentir uma melhora significativa. Muito importante.
Dentro desses mecanismos do efeito protetor do exercício físico sobre o risco de desenvolvimento de câncer, eu observo aí alguns efeitos em relação quando eu me utilizo aí do exercício físico, o que reduz e os tipos de câncer. Então, aí em relação, vai melhorar nos hormônios sexuais aí, essa redução, essa possibilidade de câncer de mama, de endométrio, de próstata, com relação à insulina, glicose, aos cânceres de colo, de mama, de pâncreas e diversos cânceres que são associados à obesidade, como o esôfago, renal, tireoide, de endométrio também, de inflamação, a maioria dos cânceres, função imunitária, a maioria dos tipos de cânceres também entra, adipocinas, diversos cânceres relacionados o quê? À obesidade. Eu falei agora há pouco de tecido adiposo, sempre que você ouvir essa expressão, tecido adiposo, é tecido gorduroso, tá? Então, esse daqui todos os cânceres que são relacionados a esse tecido gorduroso, a essa obesidade, como os cânceres de colo, de mama, de esôfago, dos rins, da tireoide ou até mesmo do endométrio, eles ficam aí, tem uma redução quando tem a prática do exercício físico regular. Outro ponto interessante são as diretrizes para a prática da atividade física sistematizada. Então, o que precisa se observar? A gente pode se utilizar aí de alongamento e aquecimento. A gente já aprendeu em outras aulas que o aquecimento, ele vai aumentar a nossa frequência cardíaca, muito bem, e também aí a respiração. Vai preparar a pessoa para um funcionamento eficiente e seguro do nosso coração, dos vasos sanguíneos, dos pulmões e dos músculos durante o exercício físico mais vigoroso. Então, eu preciso observar, ter essa noção aí, a gente viu na outra aula, sobre o esforço subjetivo. Então, está observando, se está exagerando, eu vou diminuindo. Mas se eu já sou um indivíduo treinado e eu estou no nível de intensidade muito alta, eu preciso também acompanhar aí esse processo. Se torna mais eficiente quando eu faço um aquecimento. Um bom aquecimento, ele pode reduzir as dores percebidas aí nos músculos, nas articulações, durante os primeiros estágios de um programa de exercícios físicos. Então, quando a gente volta a treinar aí, as 2 primeiras semanas, a gente tende a sentir muitas dores musculares. E o aquecimento aí, para preparar esse nosso corpo quando realizado, ele vai diminuir essa sensação, esses incômodos existentes aí por conta das sobrecargas impostas aos nossos músculos. Também tem a questão do treinamento de resistência, então a gente observa aí que constitui um número de programa de exercícios físicos que são planejados e vem aí melhorar a capacidade, a eficiência dos sistemas cardiovascular, respiratório e metabólico. Então, tudo passa a funcionar melhor, certo? Maravilha! No treinamento de força, pode trazer aí para quase todas as pessoas aí benefícios, independente aí do gênero, da idade ou até mesmo da prática ou do esporte que se realiza. Então é interessante a gente trabalhar a força, melhorar essa nossa força, estar mais apto, estar mais forte para realizar as nossas atividades. A ACM inclui um treinamento de força em suas recomendações para um programa geral de saúde de condicionamento físico. Então, os órgãos internacionais, eles preconizam isso. Que exercício de forças que eu poderia estar trabalhando? Levantamento de peso. No dia a dia, a gente naturalmente levanta um balde, levanta um saco de algum alimento, a gente levanta um objeto de um canto para outro. E quando a gente trabalha essa força, a gente tem uma facilidade nas atividades da vida diária, não é mesmo, caríssimo estudante? Não é isso, prof? Isso, maravilhoso, perfeito. E aí eu posso trabalhar essa força através, aí, por exemplo, de um supino, de um agachamento com peso, de uma rosca direta. São nomes de exercícios que a gente tem dentro da grade de musculação, né? Exercícios usando o próprio corpo, posso utilizar aí da flexão, do agachamento sem peso, da barra fixa.
Posso também me utilizar de exercícios usando elásticos de resistência. Então, eu vou trabalhar aí contra a resistência desse elástico para uma rosca direta, né? Então, esse meu bíceps vai ficar melhor, mais resistente, mais definido. Uma remada sentada com elástico de resistência. Então, são todos exercícios que a gente vê no cenário aí de uma academia, por exemplo, que vão fortalecer todos os músculos, em especial aí os membros superiores. Só que a gente precisa ter cuidado com esses exercícios de forças para a gente não causar aí o quê? Lesões, inflamações aí na coluna, nos joelhos, nos ombros, no quadril, tá, caríssimo estudante? Não saia fazendo de qualquer jeito, não. É preciso a orientação de um profissional da área na realização dos exercícios. Você vai melhorar a sua postura, você vai colocar aí uma carga que foi orientada, que você vai conseguir suportar para realizar a sequência do seu treino. Também pode surgir aí lesões no tecido muscular e danos nas articulações, principalmente quando essas musculaturas, essas articulações estão enfraquecidas. Também dá para trabalhar aí treinamento de flexibilidade, esse aqui, modesta parte, é um dos que eu mais gosto, desde sempre, que devem ser realizados lentamente. Então, quando a Prof. Iris passa, por exemplo, para vocês fazerem alongamentos, e aí eu vou entrar aqui nesse slide, toda vez que vocês forem fazer os alongamentos, não é nem trabalho de flexibilidade, vocês segurem aí de 15 a 20 segundos cada movimento. Então, vamos supor, caríssimo estudante, que eu resolvi fazer aqui esse alongamento para o meu braço, certo? Eu não vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Não fez nem efeito. Eu vou organizar a minha postura, eu vou alinhar o meu corpo e eu vou segurar ele de 15 a 20 segundos, tá? Segurei, senti a musculatura, as articulações trabalhando, aí eu vou trocar para o outro lado e vou realizar a sequência de exercício novamente. Não é 20 segundos, 15 segundos para os dois lados, e sim para cada lado, certo? Então, quando a gente trabalha flexibilidade, a gente trabalha aí pelo menos 30 segundos aí, segurando esses movimentos. Preferencialmente devem ser realizados exercícios de resistência, que aí também vão trabalhar a nossa força. Trabalha em conjunto na realidade, né? Trabalha a flexibilidade e trabalha essa resistência aí. Yoga, Pilates trabalha muito isso. A gente já está caminhando para o final e aí eu trago para você dicas para a criação aí de uma agenda preventiva de atividade física para você poder aí implantar, sugerir aí na sua comunidade, na sua região, na sua escola, enfim. Que seria o quê? Olha só, então eu posso ter uma dica número 1 aí, como no treinamento de força, você saberia me dizer qual é a carga ideal para você avançar no peso? Você já pensou sobre isso? Não? Beleza. Então, uma quantidade máxima de um peso é um RM, que significa uma repetição máxima, e encontra-se na força máxima. Então, eu vou realizar um exercício com o máximo de força, com o máximo de vontade que eu consiga, para observar isso, o quanto de carga que eu vou sustentar, uma única vez. Mas isso é acompanhado com um profissional de educação física. O início de um programa de treino, a metade da carga de força máxima vai se realizar aí pelo menos, né, no caso aqui, 10 repetições. Antes que ocorra aí uma fadiga, um ponto de fadiga aí que seja crucial. Tudo bem? E vai se aumentar essa carga aí, esse peso, esse número aí de séries, se somente se você for capaz aí de realizar sem sentir a fadiga, sem sentir aquela queimação que a prof falou na outra aula, por exemplo, do lactato ali sobre a sua coxa, quando você estiver fazendo aí exercícios de força nos membros inferiores, tá? Se você não estiver com aquele cansaço extremo, que não está suportando, então, somente se essa quantidade aí maior do que as repetições, uma quantidade maior do que as repetições. O que mais? E aí eu vou diminuir esse peso, essa carga, somente se foi capaz aí de levantar essa carga de 8 vezes na primeira série. Então, se eu coloquei uma carga, vamos supor que eu coloquei 5 quilos, e eu vou realizar esse movimento, esse exercício, e eu consegui completar o exercício 8 vezes. Aí eu vou seguir esse protocolo.
tudo bem? Se não, aí eu vou ter que modificar, tudo bem? Isso aí. O que mais que eu tenho que observar? A dica 2. Então, eu vou diminuir lentamente a intensidade da minha atividade. Uma interrupção abrupta, e a Prof. Iris já mencionou isso, principalmente na outra aula, a gente nunca para um exercício de uma vez, né? Após uma sessão de exercícios, de uma resistência, por exemplo, ela faz com que o sangue se acumule nas pernas, o que pode resultar em uma tontura e até mesmo um desmaio. E a Prof. Iris não quer isso com vocês. Tá bom? Então, nunca pare um exercício de forma abrupta. Tá correndo? Vai desacelerando com um trotezinho, que é aquela corrida mais lenta. Vai desacelerando para uma caminhada, mas não para de uma vez. O sangue vai todo para a cabeça, sai de outras partes do corpo e você pode ter aí um desmaio. Os níveis de hormônios aí ficam elevados. As catecolaminas podem provocar uma espécie de uma arritmia, então o coração tende a trabalhar muito mais rápido e aí você vai sentir aí essa demanda muito alta aí no teu coração e aí pode ser fatal, então tem que ter esse cuidado. E aí para a nossa aula de hoje, para a gente trabalhar essa nossa temática, eu trago agora o nosso momento exercite-se mais. O que a Prof. Iris trouxe hoje para a gente fazer nesses 5 minutinhos? Olha só, a proposta é que vocês exercitem-se agora. Fazendo o quê, prof? Vocês podem fazer uma sequência curta, ou de alongamentos, ou de exercícios simples. Que exercícios seriam esses? Uma caminhada, uma corrida no mesmo lugar, sabe aquela corridinha que você corre no mesmo lugar? E observa para não estar batendo forte o pé no chão. Tá? O calcanhar, o tornozelo, que seja uma corrida, se você estiver descalço, se você estiver de sandália, se você estiver de tênis, não pode bater forte, tá? Então tem que ser leve, mas tem que ser ritmado para eu conseguir realizar. E aí logo depois, você, caríssimo estudante, você vai listar no quadro, você vai pedir o pincel do seu professor, da sua professora, aí vai escrever no quadro um benefício que você observou ao longo de todas essas aulas e que fez sentido para você após a execução desses exercícios, tá bom? Então, esses 5 minutos fica essa proposta. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a revisão dos exercícios. Te aguardo!